Está em andamento uma investigação sobre a morte de um bebê, de pouco mais de um ano, numa creche na região central da cidade. Renan Fiuza, é uma tragédia que a gente está falando aqui. A família que deixa o filho na creche e depois a mãe recebe uma mensagem do estabelecimento falando sobre o próprio filho. O que a gente tem de informações até o momento? Qual que é a suspeita da polícia, hein, Renan? Tudo bem, Carol? Ótimo dia para você, boa quinta-feira. Pois é, imagine só, né? Você deixa o seu filho na creche, pouco tempo depois recebe uma informação, uma notícia, uma mensagem por WhatsApp dizendo: olha, seu filho não passou bem na creche, estamos levando para um hospital. Essa foi a mensagem recebida pelos familiares. Nenhuma ligação foi feita e muito menos as explicações do que tinha sido, do que teria acontecido, melhor dizendo, né? Trazendo um pouquinho do que a polícia já sabe, claro, vai investigar. 5 pessoas estão ali envolvidas nessa investigação. A gente está falando de 5 funcionários da escola, entre a diretora e também a coordenadora desse espaço, dessa creche. Segundo informações, esse menino de apenas 1 ano e 4 meses estaria no momento de recreação ali, né, no pátio, quando de repente, não sabemos o motivo, e é justamente isso que a escola deve passar de informações, todas as testemunhas, os depoimentos estão sendo colhidos justamente para entender a dinâmica, tá? A criança acabou se dirigindo até uma área ali que tinha um gradil, colocou a cabeça entre o gradil e ficou presa, não conseguiu sair, né? Só que durante um tempo ninguém reparou o que estava acontecendo. Ninguém se deu conta que o menino que estava nesse momento de recreação, sozinho, sem possivelmente nenhum monitoramento ali, ou pessoas acompanhando as crianças, deram conta que ele estaria preso, tá? Quando viram, foram ali tentar retirar, né, o garoto, não conseguiram retirá-lo da grade e aí acionaram o socorro, ligaram para o policiamento, né? Inclusive a nota que a gente recebeu, Carol, da Secretaria de Segurança Pública, é que policiais que estavam fazendo rondas ali no bairro, região central aqui de São Paulo, do Brás, teriam sido os primeiros policiais a prestarem os socorros, né? Ou seja, eles estavam fazendo um patrulhamento, foram acionados, viram ali muitos funcionários bastante preocupados, né? Acionando eles ali, quando eles acabaram entrando dentro da creche e realizaram os primeiros socorros e o atendimento a esse garoto. Ele foi levado para o hospital, também ali na região do Brás, hospital na região central, passou por alguns procedimentos, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo, tá? O que a gente tem também agora que ficar bem atento é com relação ao laudo que foi feito, né, de necrópsia, ou seja, o Instituto Médico Legal, diante da informação da morte, acabou periciando o corpo desse jovem, desse garoto, mas ainda a gente não tem as informações completas. Obviamente, todo esse processo, esse trâmite, ele leva um tempo, né, para que fique pronto, e aí sim a gente vai ter mais certeza do que pode ter ocasionado a morte dessa criança de 1 ano e 4 meses numa creche aqui no centro de São Paulo. A gente tem outras informações que foram divulgadas e as notas também que foram emitidas, né? A Secretaria de Segurança Pública explicou como é que se deu o atendimento por parte dos policiais militares, como eu expliquei agora, né? O Instituto Médico Legal realizou uma série de exames, né? O caso está registrado no 8º Distrito Policial, que fica aqui na região do Brás, do centro de São Paulo. E em nota a gente tem também, questionamos a Secretaria de Educação. A Secretaria Municipal de Educação, por meio da nota, lamentou o ocorrido e informou que as circunstâncias, né, e aí traz o nome da creche, do Brás, né, estão sendo rigorosamente apuradas pelos órgãos competentes. Para além disso, fica aqui toda a revolta dos familiares, e não seria diferente, uma vez que essa criança ela foi deixada pelos pais na creche, pouco tempo depois recebeu, como eu disse no começo da nossa conversa, somente uma mensagem de WhatsApp, sem muitas explicações, dizendo que a criança teria passado mal e não explicado o que teria acontecido, né, ou a gravidade dos fatos nesse momento. Os pais ali, ao receber as mensagens, de alguma maneira receberam de uma forma tranquila e foram até o hospital. Quando chegaram lá, a criança já estava numa situação bastante delicada e o quadro clínico se agravando, infelizmente, veio a óbito. Então a gente está acompanhando, porque a investigação ela deve sim continuar,
deve ouvir mais testemunhas. Agora as câmeras de monitoramento dessa creche serão fundamentais, ainda não foram divulgadas, a gente não tem a certeza se essas câmeras e as imagens já estão em posse da investigação, justamente para monitorar e entender a dinâmica ali dos fatos, até mesmo, porventura, entender se essa criança no momento de recreação não estava sendo acompanhada por algum instrutor, por algum professor ou algo desse tipo, que deveria estar ali acompanhando essa criança, mas é isso que a gente está aguardando. O avançar das investigações, 5 pessoas estão sendo investigadas, entre elas a diretora e a coordenadora da escola, e agora a gente segue também acompanhando para aguardar a divulgação das informações que estarão contidas no laudo da perícia feita pelo Instituto Médico Legal para trazer à tona a causa da morte. Mas imagine só, né, Carol, você que é mãe de uma criança pequena, enfim, deixe o seu filho na escola e o mínimo que você espera é que de fato ele tenha ali uma atenção e seja monitorado da maneira adequada por quem deveria estar monitorando essa criança, o que de fato possivelmente não deve ter ocorrido, porque a criança ela caminhou, colocou a cabeça ali entre um gradil que estava, ficou presa por um tempo e aí depois só que foram notar que ela estava numa situação bastante delicada. A gente segue acompanhando os desdobramentos desse caso, atualizações, vamos trazendo aqui. Dói, né? Dói a gente ouvir uma notícia como essa, é uma tragédia que a gente está falando aqui. Imagina o coração dessa família nesse momento. É claro que a gente vai seguir acompanhando as investigações. A família que confiou nessa creche, né, ao deixar o filho lá. E agora é caso de polícia que a gente vai trazendo com o Renan Fiuza. Obrigada, Renan.